professor, boa noite. Contra o São Paulo, para o que vocês propuseram, o Sport foi muito bem, obrigado. A torcida gostou do empate, comemorou como se fosse uma vitória. Hoje, idem dentro da ilha contra um Palmeiras, né? Se propôs a jogar para cima, domina. Mas comparando esse jogo de hoje e até o jogo do São Paulo com o Campeonato Pernambucano e outros tantos, o que é que fez mudar hoje o Sport de tão diferente que a gente percebeu? Sabe, quando eu falo, já falei várias vezes que a equipa, já disse isto várias vezes, quando eu falei que a equipa tinha e tem margem para crescer, é isto. É crescimento. Aí está, não há titulares, não há reservas, mas é natural quando, na opinião da Comissão, neste momento, é este 11, mais opção, menos opção, que neste momento está mais capaz. Não estou a falar que quem não está relacionado ou quem está no banco não é capaz, pelo contrário, todos estão preparados, mas neste momento sentimos que a equipa está a crescer e tem condições e capacidade para continuar a crescer. E esse é o nosso caminho. Estamos nesta maratona, como eu já disse, com muito para fazer, com muito para crescer, enquanto defrontamos, e vai ser sempre assim, equipas sempre muito difíceis, equipas muito bem, elencos fortíssimos, bons treinadores, bons jogadores, boas estruturas, e nós olharmos para dentro, olharmos para nós e percebermos aquilo que podemos fazer. E se é que havia dúvidas, que eu nunca as tive, nem nunca houve dúvidas, nem da direção, nem do staff, nem do elenco, mas se é que havia dúvidas da capacidade do Sport na Série A, tenho a certeza que essas dúvidas foram dissipadas. Agora é continuarmos a crescer, trabalhar naquilo que nós temos noção que podemos melhorar e seguirmos o nosso caminho. Hoje, com amargo de boca, tremendo, uma coisa surreal daquilo que aconteceu, mas como já foi aqui mais do que falado, é mal demais para acreditar. É mal demais para acreditar naquilo que aconteceu, mas já não podemos fazer nada em relação a isso. Professor, boa noite. Gofrido, essa é a minha pergunta. Ele responde que tem margem para crescimento. Vou colocar uma pedra no caminho, porque o debate é isso, né? A gente coloca certas situações para a gente raciocinar melhor, puxar mais de você, de mim e de quem nos assiste aqui para responder e participar também na tela. A percepção que eu tive ontem, e eu ia citar isso, mas eu acho que não cabia mais dizer isso, pelo clima pesado que estava mesmo a sala de imprensa, eu não falei assim, poderia ser interpretado de outra forma. Eu também acho que há margem para crescimento, mas o que me preocupa é o técnico olhar para o banco, e ontem a gente não tinha necessariamente peças que porventura mudassem a contextualização do time. Quando houve alguma mudança, o time também, quando há mudas, né? Mudou contra o São Paulo, perdeu-se aquele ímpeto. Ontem, os jogadores que entraram, alguns deles sem citar nomes aqui, porque a busca não é peças individuais, vai ser da coletividade, mas eu vejo que o Sport precisa. Não, mas Atêncio, não, mas fulano está no banco, ainda venta, tal. Mas eu ainda acho pouco para esse crescimento que o Pepa está falando. Tem uma base boa, mas ontem a sensação que eu tive, só para findar e passar a bola para ti e para a galera, é que os jogadores estavam cansados, Pepa querendo ver até onde os caras iam mesmo, porque o banco não ia mudar muita história. Eu tive uma percepção dessa. Posso estar equivocado? Posso. Você tem essa mesma percepção? Concorda com o Pepa? Parte do que eu falei, você, essa premissa minha é verdadeira, não é? Como é que tu raciocina a respeito desse... Tem crescimento? Tem mesmo? Até quando? Como? Enfim. Tem crescimento para os 11 que começaram. Os 11 que começaram, eles jogaram de igual para igual com o Palmeiras. Conseguiram jogar melhor que o Palmeiras, inclusive. Conseguiram disputar de uma forma que deu um alento para a torcida do Sport. E eu observei algo muito parecido com o que você falou. O Sport manteve os 11 durante muito tempo. O Palmeiras já vinha trocando, inclusive colocando seus jogadores principais para jogar. Foi ganhando espaço. Não sei se você percebeu. Exato, e o Sport já estava... Lucas Lima já estava se arrastando. Ele não conseguia mais voltar. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia mais. E aí, há uma substituição por lesão de Hereda, que aí já foi muito difícil para o Sport, porque Hereda vinha fazendo uma partida muito boa, inclusive deu uma arrancada ali que quase que sai de frente para o gol, se não fosse violentamente parado, né? Foi uma falta dura, que inclusive ele saiu por conta da pancada da falta,
que ele caiu de mau jeito aqui e sentiu e depois saiu. E aí o Sport fica com uma fragilidade grande, porque Matheus Alexandre, infelizmente, não se acertou ainda, tanto no posicionamento, se posicionando errado, então ele nem marca para cima e nem fica numa posição de interromper, por exemplo, um cruzamento. Ele fica ali no meio do caminho e os jogadores do Palmeiras começam a ter muito espaço. E eu estava até brincando, o pessoal estava dizendo que a perna dele estava parecendo garfo. Ele ia e sempre o jogador do Palmeiras conseguia passar. E, inclusive, o lance do pênalti, ele não fez o pênalti, mas ele errou no domínio da bola ali e acabou dando uma chance para o Rafael Veiga. Se ele tira de primeira ou se ele domina corretamente, aquele lance do pênalti nem teria acontecido. Então, tem essa substituição e tem a saída de Lucas Lima, e os jogadores que entraram não conseguem manter o desempenho alto. O que eu posso dizer que pode melhorar o Sport é, por exemplo, quando a gente estiver no banco, você tirar do Queiroz e entrar Zé Lucas, ou tirar Zé Lucas e entrar do Queiroz. Você tem dois jogadores com físico bom, com uma rotação muito mais alta. Porque quando você tira uma proteção ali da zaga, alguém que está voltando, você não está conseguindo manter o ímpeto. Porque Fabrício, por mais que tente, ele não está com o vigor físico que ele estava antes. Ele está ajudando muito mais ofensivamente do que numa marcação, por exemplo. E até na criatividade, a partir do momento que você tem Pablo incomodando o Palmeiras ali, né? Porque não é só questão de fazer o gol. Você tem um jogador inteligente que abre a bola para a esquerda para Cariús. Cariús ontem fez uma partida ótima. Fazia tempo que Cariús não fazia uma boa partida, defensivamente e ofensivamente. E aí você tira Pablo e entra Arthur Souza, que não consegue dar sequência em nenhuma jogada. Aí você perde o cara que dava sequência e segurava a bola lá na frente. Você tem uma fragilidade imensa na lateral direita, a partir do momento que Matheus Alexandre entra. E você perde criatividade a partir do momento que Lucas Lima sai. O time cai, o Palmeiras começa a ganhar espaço, talvez não conseguisse fazer o gol, que não tinha conseguido até os 42, e acontece o pênalti. Então, há espaço para evoluir, porque tem Atêncio para entrar. Talvez se sai Lucas Lima e entre Atêncio, é outra história. Tem. Se você tira Hereda e entra um lateral direito que seja contratado no mesmo nível, ou o Matheus Alexandre melhora seu nível, é outra história. Né? E aí é isso que fica de alento que pode. Você tira um Duqueiroz e entra um Zé Lucas, massa, é outra história. Zé Lucas volta realmente titular da seleção. Mesmo que não volte titular, Alessandro, eu sempre digo que hoje em dia, são 15 titulares, né? 15 não, 16, porque você tem os 11 e tem 5 substituições. Então você tem jogador que vai jogar 45 minutos toda a partida. Sim. Então Zé Lucas vai estar nesse bolo. Ou ele vai entrar no primeiro tempo já de titular, que eu quero ver essa dupla de volantes com Rivera, ou ele vai entrar no segundo tempo, porque aí você mantém o nível, você tem um jogador que quebra a linha, você tem um jogador inteligente. O que o Sport não pode ter, que aconteceu nesse jogo, é você tirar um Pablo e o substituto ser Arthur Souza, com todo respeito a Arthur Souza. Mas o Sport... Isso aconteceu contra o São Paulo também, tá? São Paulo, Pablo também estava segurando lá na frente, entrou Arthur Souza, foi exatamente a mesma história. O São Paulo começou a pressionar a gente no final do jogo, nessas duas questões. A gente não conseguia mais segurar a bola lá na frente, porque Arthur Souza não dava sequência, e a gente tinha a lateral direita completamente exposta, porque Matheus Alexandre entra em outra rotação e não consegue ganhar nenhuma bola. E o Pablo, antes que a galera comece aí, o Pablo é uma questão física, gente. Né? Uma coisa é você estar jogando todas as partidas, ou iniciar um trabalho, como foi o caso do Paciência. Outra coisa é tu ir entrando. Tá? No dia que tu vai entrando, 15, 20 minutos. Aí o técnico pede, não, agora eu vou te dar uma chance, meu amigo. O cara vai botar para torar. Mas você não está fisicamente igual ao cara que vinha jogando desde o início. A partida iniciada é diferente de você entrar durante a partida. O esforço, parece brincadeira, mas o esforço é totalmente diferente. A concentração, o cérebro, a preparação e tudo mais.
O Pablo, para mim, é um baita jogador. Não, eu tenho dito aqui que sou mais o Pablo, mas fisicamente ele não está ainda rendendo isso tudo. E o Paciência está me fazendo uma puta de uma falta dentro do elenco. Né? Porque o Paciência tem experiência, vai ser respeitado, sabe abrir um espaço, etc., finalizador. Então, nesse sentido aí, concordo em número, gênero e grau de que a saída do Pablo, do Lucas Lima, enfim, e o Palmeiras mudava e aumentava o Sport no Brasileiro, mudando e diminuindo o conceito dele desde o início. E, nitidamente, fisicamente, os caras estavam ficando já esgotados. E aí eu olhava para o banco, gente aquecendo já. Sabe quando você aquece Arthur e teve mais dois lá, não lembro, e teve hora que era Arthur e mais outro, e bora ver, eles aquecendo. Eu disse, porra, o técnico tá segurando a peteca para ver até onde os caras vão, para poder botar em última ordem, porque eles sabem que não vão mudar o resultado de nada ali da partida, porque não mudaram até agora, né? Por alguma, não sei, ritmo de jogo. Eu não quero dizer que o menino é ruim, nem que quem estava entrando seja ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas no momento, Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras, nenhum desses aí que entraram ontem aí mudaram, pelo contrário, diminuíram o ímpeto do esporte e a gente está, aspas, escravo de 11. Começa o jogo 11, beleza. Se fizer 1, 2, 3, beleza. Se não, dependendo do clube, vai por aí. O empate, inclusive, ontem, eu me lembrava de você. Você ia falar alguma coisa? Não, que eu ia falar sobre dois comentários aqui do pessoal do chat. Um é do Júlio César, que comentou às 11h50, que ele fala que a gente colocou uma expectativa grande em Zé Lucas. O Zé Lucas é que tornou isso, que o Zé Lucas veio jogando bem. Pode ser que ele não renda na Série A, pode, mas hoje eu vejo o Zé Lucas numa posição melhor que o Johan, por exemplo. Se você tem uma substituição para você colocar Johan, você cai muito mais do que você tem para colocar Zé Lucas, e é nesse sentido que a gente fala. A outra foi a do... Eu queria que você se expressou equivocado. Não é que caia. Eu acho que o Zé Lucas se mantém. E Johan cai. Exatamente. O jogo do Johan ainda que valesse a pena dele. Mas do Zé segurou a peteca da gente durante muito tempo aí. No início. A gente não está falando de titular absoluto, a gente está falando... Porque nós temos hoje, é uma realidade no futebol, as 5 substituições. O Palmeiras vai fazer as 5, o São Paulo vai fazer, o Flamengo vai fazer, e a gente precisa ter também. Se a gente só tiver o time titular, a gente vai perder o jogo no final. Todo jogo vai acontecer isso. Cai. A outra... Outro comentário é do Abílio Júnior, às 11h51, que ele faz uma observação importante também. O Sport jogou muito bem, mas a gente teve várias oportunidades de chutar para o gol e não chutou. Novamente com o Lucas Lima e com o Carlos Alberto, que limpa e não chuta. E quando eu fui ver os gols das outras partidas à noite, no Fantástico, vários lances muito parecidos com as bolas que eles tiveram. Pega a bola ali no bico da área e dá um chute. A bola bate em fulano, desvia, entra, não sei. E a gente precisa sempre, e aí a orientação do técnico, precisa sempre limpar, tá totalmente livre para chutar. E muitas vezes o Lucas Lima até consegue fazer isso e toca. Então eu acho que poderia ter uma orientação de Pepa nesse sentido, do pessoal arriscar mais. Porque eu vi muitos gols ontem na Série A dessa maneira, inclusive teve um de Juba, assim, e o Sport peca nisso. Eu até esqueci o que eu ia conversar contigo. Está dizendo aqui, o treinador precisa ter personalidade. Tarcísio Lima, sentir o jogo. Ontem Abel colocou 5 atacantes para tentar ganhar o jogo. O Pepa mexeu 6 por meia dúzia. Faltou coragem de colocar 3 atacantes. Eu não sei se seria... Será? 3 atacantes ontem. É índio, né? Tá perdendo. Não, porque aí você pode ficar mais exposto ainda, entendeu? Porque eu não vou nem falar depois do jogo do gol do Palmeiras, que aí o jogo já estava praticamente encerrado. O Palmeiras mas você bota 3 atacantes porque está dentro de casa. Me lembrei agora. Esse é um dos jogos, galera, que não é que a gente quisesse entrar em campo para empatar, mas o empate seria fundamental ontem, esse empate, porque a gente está jogando, gente, contra um Palmeiras. Sabe outro jogo? Pode ficar puto como for aqui, mas Flamengo na Ilha do Retiro vai ser outra bronca, que o empate na ilha, dependendo das circunstâncias, a gente não está dizendo que vai entrar para empatar, que quer empatar. Mas dependendo das circunstâncias ontem, o empate
Meu Deus do céu. Dependendo, não. Eu acredito que a percepção da torcida, se não tem aquele pênalti, acaba o jogo empatado, era aplauso pro time, porque o time jogou muito bem e estava tudo certo. Correto. Não é, e isso não quer dizer que a gente está se acovardando. Todo mundo queria ver o Sport ganhar. Pois o Sport fez por onde ganhar a partida de ontem. Poderia ter vencido a partida. Só que existe um time do outro lado. E um time muito qualificado, que poderia também ter vencido o Sport sem precisar do pênalti.